É isso, meus amigos. A gente segue adiante porque, olha só, nos últimos dias, assuntos muito importantes ligados à vida das mulheres estão no centro da discussão, não só no Congresso Nacional, mas principalmente nas ruas desse Brasilzão. Porque falar de aborto e estupro é realmente delicado. E ainda mais quando as estatísticas dão luz a uma realidade cruel, que não dá para tapar o sol com a peneira e a gente tem que lidar frontalmente com os dados objetivos da realidade. E os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que as meninas de até 14 anos de idade são as maiores vítimas de violência sexual no país. Esse é o Brasil real. E então nós preparamos aqui para projetar para vocês alguns quadros para que você possa entender melhor exatamente esses recortes e o impacto que isso está tendo na sociedade. Como você pode ver, o primeiro gráfico, a violência doméstica e intrafamiliar e realmente o número absoluto ali das diferentes formas, né? Desde física, múltipla, negligência, psicológica, são números que podem parecer volumosos, grandes, mas são tragédias. Cada número desse é uma grande tragédia. Seguindo adiante, a gente também demonstra para vocês o número e o percentual de mulheres vítimas de violência, que com certeza a violência doméstica é a principal fonte, com 144.285 incidentes, registros ali computados recentemente. Mas para a gente traduzir todas essas estatísticas que podem soar abstratas, frias, e como eu disse, cada número desse é uma grande tragédia, a gente vai estar trazendo nesse exato momento uma delegada que vai estar aqui com a gente, entende todos os detalhes sobre essa triste realidade. A doutora que se encontra aqui com a gente vai estar trazendo nesse exato momento a doutora Patrícia Chalfun, exatamente. Doutora Patrícia Chalfun está aqui com a gente, da Delegacia da Mulher aqui de São Paulo. Conta pra gente, delegada, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Morning Show. Esse recorte de dados mostra essa realidade atroz, mas traduz pra gente, ilustra pra gente a extensão da gravidade dessa chaga dentro do Brasil. Primeiramente, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a todos, vocês que estão assistindo a gente. Eu acho que, inicialmente, a violência doméstica, ela possui uma série de fatores. Fatores econômicos, sociais e históricos. Estão me ouvindo? Não, estamos sim. Pode continuar, por favor. Então, é um problema, é um momento muito difícil, é um processo dificultoso. Então, as pessoas que passam pela violência doméstica, os abusos infantis, que você, como bem comentou, têm aumentado. Então, nós temos que falar sobre esse tópico, é muito importante. Então, abrindo a discussão, David, tem uma pergunta? Sim, eu gostaria que a doutora explicasse pra gente, porque normalmente esses crimes, eles são cometidos por pessoas próximas, né? Quem está dentro de casa, parente, amigos, e de que forma também que é o perfil dessas pessoas que praticam esses crimes, tamanha barbaridade contra crianças, abusos sexuais que vem ocorrendo e como a gente viu os dados crescendo cada vez mais. Eu acredito que as pessoas têm esses dados, eles estão crescendo porque as pessoas estão indo mais até a delegacia e ocorrem mais denúncias. Não, eu não diria que os casos têm aumentado, não aumento dos casos, mas sim das notícias desses crimes. Tivemos recentemente pandemia, então as pessoas ficavam mais em casa. E, principalmente, quando a gente fala de abuso às crianças, onde que as crianças, pela minha experiência profissional, o local em que as crianças se sentem mais seguras de relatar e falar esses fatos que ocorrem dentro da casa delas, por parentes, pessoas próximas, vizinhos, primos, é na escola. Então, a escola tem a obrigação de noticiar o Conselho Tutelar, de ir até a delegacia. Então, por isso, o aumento. Então, penso que ocorreu um aumento de notificações. E sim, você disse corretamente, esses casos ocorrem dentro das casas das pessoas. Então, são vizinhos, parentes, pessoas que estão próximas da família, que de forma intencional conquistam a confiança da família para justamente chegar próximo a essa criança e cometer esse abuso. Essa criança vive, muitas vezes, sobre ameaça. Uma breve interrupção aqui, doutora Patrícia Chalfun, ela que é delegada da Delegacia da Mulher, está aqui com a gente, trazendo uma opinião qualificada de uma profissional da segurança pública aqui em São Paulo sobre realmente esse número assustador, né? Que principalmente são meninas de 14 anos, na faixa etária ali mais vulnerável, ainda descobrindo, ali desabrochando a puberdade, a gente vê que elas são as maiores vítimas, né, de crimes sexuais. Então, continuando aí o seu raciocínio, por favor, doutora. André, eu já estive na Delegacia da Mulher. Agora, atualmente,
Eu fui titular aqui da Delegacia da Mulher da Zona Norte. Tá bom. Comecei minha carreira na primeira Delegacia de Defesa da Mulher aqui também de São Paulo, mas atualmente eu estou no 74DP, que fica na região norte também, em Taipas. Mas 90% da minha carreira eu trabalhei com a proteção e combate à violência contra a mulher, apenas, né, fazendo ótimo. Obrigado pela errata aqui e pela atualização. Mas, sem dúvida, toda a sua trajetória... O que vale, você bem disse, trabalhei sim muito tempo, 90% da minha carreira foi na Delegacia de Defesa da Mulher, assim como você bem disse. E a sua presença, mais do que importante aqui no Morning Show hoje, foi viabilizada pelo convite que veio do nosso delegado Palumbo, que diretamente de Brasília. Estou convocando agora para te fazer uma pergunta também. Doutora Patrícia é uma excelente delegada, combativa, nunca teve medo de enfrentar bandido, valente, mãe. E eu queria perguntar para a senhora, até para a senhora explicar, né? Todas as vezes que eu prendi um agressor de mulher, um agressor de criança, um estuprador, um pedófilo, é muito difícil a gente manter a calma, né? As pessoas acham que nós somos robô. Né? É muito difícil a gente se manter calmo. Né? Eu mesmo, uma certa vez, tive que ser controlado aí pelos policiais, tamanha a minha revolta com um canalha que faz isso com uma criança. Qual que é o sentimento que a senhora tem todas as vezes que a senhora efetuou uma prisão contra um pedófilo, contra um agressor de mulher, uma agressão de uma menina de 14, 12, 10 anos? Palumbo, a recíproca é verdadeira. Eu também você é um excelente delegado, tá mandando muito bem aí. Inclusive, eu votei em você e você me representa muito, tá? Tá popular hoje, hein, Palumbo? Que isso, cara? Não precisa nem sair de casa para pedir voto assim. Tô brincando. Merece. Bom, pessoal, o Palumbo falou uma coisa que chama muita atenção, não só, acho que dos profissionais da segurança pública, mas quando se envolve criança, eu acho que é um senso comum. Mexe com todos. Inclusive, as experiências que eu tive, que me marcaram negativamente. Então, você pergunta assim, doutora Patrícia... Eu aproveitando o gancho aqui, citando essas experiências, casos concretos, tragédias reais, humanas, que chegaram até a sua mesa e você teve que lidar com toda a frieza e pragmatismo necessário. Se você puder citar alguns aqui, só para a gente entender a extensão desse problema. Sempre tem aqueles que marcam, né? Eu tenho alguns casos que me marcaram. O primeiro, inclusive, eu tinha 20 dias de polícia, eu estava começando a minha carreira, lá na Delegacia de Defesa da Mulher. Chega uma mulher, tá? Ela estava no hospital, então familiares dessa mulher... temos uma vítima que está no hospital. Tentativa de feminicídio. Adivinha? A testemunha tinha uns 7 anos de idade, era a filha dessa mulher. Quando eu chego no local do crime, né, a criança já estava com familiares, mas ela ainda estava com a roupa. Tá? Eu tive que apreender as vestes da criança. A mãe, ela visualizou a mãe sendo esfaqueada pelo pai. Então, a roupa da menina estava cheia de sangue. Então, isso mexe com a gente. Nós somos seres humanos, então você tem que conversar com a família e explicar, né, para essa família que a mãe, né, a mãe acabou falecendo. No início, ela né, foi uma tentativa, mas evoluiu o quadro médico e ela acabou falecendo. Então, esse caso me marcou muito, pois eu conversei com a criança, acolhi e, posteriormente, a gente conseguiu localizar, né, e prender o abusador, né, o agressor. O homem que tinha efetuado essas facadas. E essa sensação, né, de dar essa resposta, essa pronta resposta para a sociedade, para a família principalmente, é uma sensação maravilhosa. Você fazer, né, você responder e falar, olha, esse crime foi elucidado e nós conseguimos prender o agressor. Também tenho casos de estupro que envolvem crianças, tá? Menores de idade, que mexem com a gente. Então, são crianças com 4 anos. Já peguei um caso de uma criança com 4 anos que havia sido estuprada por um tio. Então, é complicado. A gente aprende né? Eu sou uma profissional da segurança pública. Eu não sei se você viu, doutora Patrícia, teve o caso também do pai que estuprou recentemente a filha na UTI. Na UTI, olha o quão diabólico pode chegar esses casos, né? O que passa... qual o espaço mental necessário para uma pessoa chegar a esse nível, né? Sim, aí são pessoas que possuem distúrbios, acredito que distúrbios mentais, né? O que não atenua em nada
a revolta que isso causa, né? De forma alguma. Não é justificável. Nada justifica uma violência contra uma criança. Uma pessoa que não tem condições de se defender. Não tem condições de oferecer qualquer resistência. Mas na hora que eles chegam lá para o julgamento no tribunal, eles metem o maluco, falam que são inválidos por causa disso, ou que tem essa condição que deixa eles ali mais suscetíveis a cometer essas atrocidades, e isso atenua a pena deles. Você vê isso de que maneira? Isso também tem que passar por uma perícia. A mera alegação de que, eu perdi a cabeça, a gente escuta muito na delegacia, a pessoa fala assim, eu perdi a cabeça. Então o cara bateu na mulher, né, grávida de gêmeos, tive um caso assim, e depois, eu perdi a cabeça. Então ele vai ter que provar que essa alegação tem algum reflexo psicológico ou não. Então, e você, Jess, como é que você, como mulher, enxerga essa realidade dura, crua e nua e difícil do nosso Brasil? Sou contra a pena de morte, mas em casos onde existe um abuso, um estupro a um vulnerável, a uma criança, eu quase reavejo meus valores. É difícil, porque eu acho impensável imaginar isso. E, doutora, eu tenho algumas colocações, algumas perguntas para a senhora. Eu trabalhei muito tempo em orfanatos lá em Goiânia, que é a minha cidade natal, e eu vi muitos casos de retirada, remoção dos menores do pátrio poder familiar por conta de abusos. Mas eu também vi essas crianças serem devolvidas por medidas judiciais aos genitores. E muitas vezes, tem um caso que eu não vou citar o nome, mas até me marca muito, de uma menininha que sofreu uma garfada na barriga, foi removida, depois voltou, depois uma bacia de óleo quente nas costas, foi devolvida e depois, no último caso, ela veio a ser estuprada. E eu sempre me perguntei muito como delegados, profissionais, agentes da segurança viam e encaravam muitas vezes essa situação, porque não está sobre o bastão de vocês, não é como se essa fosse uma medida que vocês podem ver, mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque eu também sinto que, e é a realidade do Brasil, muitas vezes as crianças são retiradas, mas aí a justiça vai lá, pai é pai, mãe é mãe, vamos devolver para não entrar no sistema de adoção, que também é muito complicado no Brasil, e existe uma ausência de cuidado do Estado com essas pessoas que são vulneráveis, que são muitas vezes abusadas, estupradas, magoadas, destruídas por essa realidade. E se a senhora já viu isso acontecer em outros casos assim, essa, infelizmente, devolutiva numa condição tão abjeta? Jess, quando se fala de adolescente e de criança, vigora o princípio que a gente chama no direito, mas eu vou falar de forma bem direta e objetiva, porque eu não estou falando com profissionais do direito. Vigora o princípio do melhor interesse para a criança. Nesses casos, é feito um estudo multidisciplinar, tá? Para verificar se ela tem condições de ficar com o tio, com outra pessoa, se a pessoa que praticou o abuso, por exemplo, é o pai ou é a mãe. Então, nesses casos, essa pessoa... há um conflito de interesses. Se essa pessoa está sendo investigada, né, ou já é um réu numa ação, por ter praticado, por exemplo, esse ato que você falou, que te marcou negativamente aí dessa garfada, ela não pode retornar para essa pessoa. Viola o princípio do melhor interesse, viola a dignidade da pessoa humana, a dignidade desta criança, que possui direitos também. Por isso que está em discussão a questão do aborto, né? Mas eu acho que deveria ser revista também a questão Vamos trazer, da adoção, com certeza, né? Esse ingrediente aí. Isso, no caldeirão de Brasília, isso aí tá muito aquecido, mas eu tenho que também trazer o PP, que estava aqui só bem contrariado, pelo visto, com a fala da Jess. Por quê? Vamos estimular a discussão aqui. Vai que é contrariado com a fala de todo mundo. De todo mundo. Primeiro o seguinte, a gente coloca que é crueldade, né? Qualquer ato de violência contra a criança. E a maior violência contra a criança está sendo discutida agora no Congresso Nacional, onde o Palumbo é um representante, não é? Em que está para ser aprovado, né, votação por urgência, um projeto de lei completamente atrasado, um projeto de lei ultrapassado, que dá luz a um absurdo. Todo mundo sabe, os dados que foram colocados aqui demonstram que tem 800 mil mulheres vítimas de abusos sexuais e estupro todo ano. 60% são crianças de até 13 anos de idade. A criança é vítima de estupro. A gente sabe que o ciclo que comete abuso na criança é o ciclo próximo da criança, logo a criança tem uma dificuldade de denunciar o agressor. E mais do que isso, a criança não entende o seu corpo. Então, ela naturalmente consegue identificar a gravidez no período depois das 22 semanas. E aí o Palumbo, o tal representante do povo, assina um projeto completamente atrasado, falando que essa criança e as mulheres vítimas de estupro,
que identificarem a gravidez depois de 22 semanas, caso façam o aborto, tem a pena mais grave do que o homicida. Isso é um absurdo. E aí, na discussão colocada por todo mundo aqui, a preocupação é no pós. A criança vítima de abuso vai para a delegacia, não vai. A mulher vítima de abuso vai para a delegacia. O que nós temos que fazer, de fato, para evitar abuso de criança e evitar abuso de mulheres? Essa é uma questão que o Palumbo não responde e ninguém aqui nesse programa responde. E, na minha opinião, é o que há de mais substantivo e mais importante. Temos que fortalecer nossas crianças, nós temos que fortalecer nossas mulheres, nós temos que criar uma base de apoio nas escolas para as crianças poderem acusar e poderem denunciar quem comete crimes de abusos contra elas. Então, essas questões aqui que são as mais importantes para mim estão sendo deixadas de lado. Então, papinho morno. A criança é vítima de abuso, vítima de estupro. Depois que descobre que é vítima de estupro, vai para a delegacia porque a escola vai denunciar. A mulher, depois que é vítima de abuso, vítima de estupro, vai para a delegacia. Eu não quero que tenha mais crime contra as mulheres, contra as crianças. Isso que o Palumbo não consegue responder. Isso que aqui nessa mesa a gente não consegue discutir de forma profunda sobre o assunto. Palumbo, declarações fortes aqui, óbvio, do nosso PP, mas a gente quer te ouvir aqui uma oportunidade ímpar para você trazer a real, você que está aí colaborando na relatoria desse projeto polêmico. Afinal de contas, é isso mesmo? Vergonhoso. A menina estuprada, a mulher estuprada após a 22ª semana, que for lá e conduziu um aborto, ela vai ter uma pena maior do que o do próprio estuprador, porque é isso que a gente tem ouvido e o PP acabou de dar eco a uma grande parcela da discussão, do povo, né, brasileiro nessa discussão. É isso? Confere. Não, o PP está falando mais bobagem do que de costume, né? Está totalmente fora da casinha, acho que não tomou o remedinho dele hoje, não é possível. Tanta besteira que ele está falando. Bom, eu sou coautor desse projeto com muito orgulho. Tô apanhando de esquerdistas igual você, mas para mim isso é motivo de orgulho também. Eu esperei você falar, não abri minha boca. Você está vendo como que você é autoritário? Você falou mais de 3 minutos, eu não abri a minha boca e respeitei seu momento de fala. Você não respeita ninguém, nem um apresentador você respeita, você quer interromper ele toda hora. Se você deixar eu concluir, talvez eu Para de chorar, Palumbo, e fala. Para de chorar e fala. Talvez eu consiga fazer você entender. Chorão. Só que você não vai entender. Sabe por que você não vai entender? Porque você é defensor de bandido. Nós temos projeto de lei para aumentar a pena de estupro, 25 a 30 anos. Pede para os seus colegas lá do lado de lá, do lado anti-horário, ajudar. Pode ser coautor, eu abro coautoria. Não vão fazer isso. E o projeto de lei é muito claro. Esse projeto foi para combater uma canetada de um ministro do Supremo Tribunal Federal que permitiu a cistolia fetal. Para quem não sabe o que é a cistolia fetal, é um procedimento extremamente cruel que não é aceito nem na medicina veterinária. O médico tem que ficar procurando o coração do bebezinho e ele fica se esquivando o tempo todo para poder sobreviver. Depois se injeta cloreto de potássio e é uma morte insuportável. É uma morte como se fosse de um infarto fulminante, segundo os médicos. E está lá na lei também, que a partir da 22ª semana é proibido esse tipo de aborto, porque o procedimento vai ser o mesmo. Nascendo vivo ou nascendo morto, vai ser o mesmo. Só que também está lá na lei, e você como jurista tinha obrigação de ler, que o juiz, dependendo e analisando as circunstâncias do fato, pode sim deixar de aplicar a pena e não vai acontecer absolutamente nada. Nos casos de uma mulher obesa que não sabe que está grávida, a mesma coisa. No caso de criança, aliás, você também deveria saber disso e fica propagando esses fake news. Criança não pode ser preso, só pode ser apreendido a partir da adolescência. Então para de falar besteira e vai ler o projeto. Eu estou defendendo a vida de inocentes. Sou contra a pena de morte até para bandido, quiçá para uma criança inocente. E não tenho vergonha nenhuma de ser autor desse projeto, de ser coautor. Vou lutar, estou lutando todos os dias, fazendo postagem para desmentir esses fake news. Para quem tiver alguma dúvida, é só entrar no meu canal do YouTube, tem um vídeo de 10 minutos desmentindo todas as falácias de vocês. Ô, Palumbo, eu acho que você não está prestando atenção no diálogo aqui. A doutora trouxe um ponto importante e ela respondeu essa pergunta. Primeiro, normalmente essas crianças e adolescentes são vítimas de pessoas próximas. O ponto que a Jess trouxe foi: as pessoas, muitas vezes, essas crianças, elas vão para o conselho tutelar, voltam para essa família,
né? Muitas vezes na reintrodução não com os pais, às vezes com os avós, e essa reintrodução que acaba atrapalhando. Então, acho que esses dois contextos que você precisa entender. Outra coisa, o crime nunca vai acabar, Pepe. Isso é uma utopia. Não Pessoal, existe, o crime sempre existiu na sociedade. Doutora, eu acho que é um gancho perfeito. Eu só vou fazer um rápido break para você que está nos escutando na rede Jovem Pan de Rádio, aqui no Morning Show, debate acalorado e necessário sobre a questão da violência contra as mulheres, o aborto também está dando o que falar. Fica com a gente para a sequência. 10h53, daqui a pouco a gente volta. Retomando a palavra então aqui, doutora Patrícia Chalfon, por favor, pode seguir em frente. Você questionou o seguinte, você falou, olha, o crime não acaba e não vai acabar. Desde que nós somos seres humanos, o crime sempre existiu. O que a gente pode fazer é a polícia e a sociedade em conjunto, a educação, tentar reduzir e minimizar os danos. Isso a gente pode fazer. Agora, o crime sempre existiu, sempre vai existir. Então, nós temos que olhar, analisar a situação. Sim, as meninas de 13 anos estão sendo noticiadas, os crimes estão. Estava conversando aqui com o pessoal da produção antes de iniciar o programa e na minha região tem casos em que ao registrar a criança, a menina tem 13 anos, né? O próprio cartório já encaminha para nós, encaminha para o Ministério Público, né, uma notificação, uma menina de 13 anos deu à luz a uma criança e nós já instauramos o inquérito, já tomamos as medidas de polícia judiciária. Vai que é a sua, Jess, por favor. Não, é porque me impressiona muito, Pepe, aqui, falar que a gente está sendo rasa, e vem com um populismo barato, que é o que uma narrativa que hoje a esquerda está utilizando, que ignora o ponto central. O ponto central desta discussão, enquanto sociedade, não pode ser a questão do aborto ser legal. Ele já é legal. O ponto central dessa discussão e desses números assustadores tem que ser, sim, como a gente combate, como a gente pune, como a gente coíbe esses casos. Se não é simples, me deixa terminar. Para de interromper as pessoas. Aqui, a lógica precisa ser dura e direta. Esses canalhas saem depois de pouquíssimo tempo quando são presos. Essas meninas ficam sem resolução na vida delas, no sentido de elas foram vítimas. Cadê essas pessoas sendo punidas? E por mais que a questão do aborto tenha pautado o debate público na última semana, nós, como sociedade, independente de direita e esquerda, precisamos olhar para os casos que a delegada Patrícia traz e avaliar que nós estamos falhando. A lógica é muito simples. Uma menina de 4 anos, meninas de 11 anos sendo estupradas. E aí a solução é, vai ter o aborto? Não pode ser sobre isso. Pepe, recentemente, por conta desse tópico, algumas pesquisas estão sendo divulgadas. 154 casos. Foi esse o número que até veio vinculado uma matéria do Poder 360 de casos de aborto legais realizados por meninas com 14 anos no último ano. Agora, o número de meninas que deram à luz é altíssimo. E aí nós precisamos olhar como sociedade a como coibir. É educação sexual nas escolas? É sim penas mais duras? É menos impunidade? Porque a realidade é que o cara que estupra hoje uma menina de 14 anos não passa mais de 10 anos na cadeia, não. E ele devia passar pelo menos uns 30. Devia ficar lá pra sempre. Então a lógica é, você nos culpa e você vem falar que a gente tá sendo, não, a gente não tá ponto central. Qual que é a punição? Você é contra esse tipo de punição ser mais duro? Qual que é a sua solução? Porque você só não continua. Eu quero trazer uma outra ângulo para a discussão, até porque está tendo uma discussão grande e ampla nos Estados Unidos sobre isso, até porque tem vários estados colocando a pena de morte e a prisão perpétua para estupradores de meninas. Tennessee e Alabama, se não me engano. E a questão que está sendo colocada lá, que está totalmente atrasada aqui no Brasil, é a ideia de reparação e punição. Esse é o ponto importante, não é? O perfil do abusador e de estuprador de criança são pessoas do ciclo da criança. E aí tem um estudo muito grande nos Estados Unidos que fala o seguinte, a criança que é vítima de abuso e de estupro nos Estados Unidos, ela às vezes se sente vitimizada 2 vezes. Primeiro pelo estupro, pelo abuso em si, e segundo em ver o teu avô preso, o teu avô morto por prisão perpétua. Ela é uma criança, então uma questão que se discute nos Estados Unidos, que você não tem a profundidade de discutir aqui, porque vocês acham que resolve todos os problemas do mundo com mais prisão, com o fim da impunidade, e não é por aí. A questão é muito mais profunda por aí. A reparação é diferente de punição. Então, às vezes, uma pessoa que é vítima de abusos sexuais, né, ela nem está preocupada somente com a questão da punição daquele seu agressor.
ela está preocupada também vou te pedir a licença rápida. Estamos de volta para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio. Nosso Felipe Monteiro está aqui com uma declaração forte aí, trazendo também outro ângulo para essa discussão em torno da questão do aborto que está dando o que falar nas últimas semanas no Brasil. Segue aí, por favor, Pepe. Com a ideia da reparação também. Então, assim, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai enfrentar esse tema, até porque a Suprema Corte decidiu no passado que só pode ter prisão perpétua e pena de morte para crimes de homicídios, né? E o aborto e o estupro, naturalmente, é considerado crime menos grave do que o estupro, né? Até no Brasil... Acho que você confundiu. O estupro é considerado um crime menos grave que o aborto. O aborto... Não, okay. o estupro é menos grave do que o homicídio. Agora sim. O estupro é menos grave do que o homicídio, né? Então tem essa discussão da reparação e da punição. E você não resolve essa questão olhando a criança, né, que é vítima pelos ciclos próximos, né, dela, né, com mais punição e com mais criminalização sobre o assunto. A discussão é muito mais profunda. E essa discussão que a gente tem que trazer para o Brasil. Não é ficar gritando, querer gritar, olhar para mim e falar assim, você é inimigo. Não sou inimigo, estou só trazendo um novo ângulo para a discussão. E o Palumbo, assim como você, está completamente atrasado em relação a esse assunto. Doutora Patrícia Jafun, estão atrasados ou estão mais em linha aí para representar a revolta de grande parte do povo brasileiro? Eu sou defensora da vida. Né? Excluindo a delegada, a mulher, Patrícia, sou mãe, sou mulher, então eu sou defensora da vida. Eu acho que a gente tem que pensar que a banalização do aborto... O que é um aborto, gente? É a condenação à morte de uma pessoa que não pediu para nascer, que está sendo gerada. Isso é o aborto. A minha preocupação é banalizar o aborto. Temos, sim, que tomar medidas sociais, né? Como a Jess bem disse, a gente tem que atuar em várias frentes, através da educação, através da minimização dos riscos. Mas o caminho é, sim, endurecer, porque a banalização do aborto é muito grave. Nós temos consequências psicológicas também. Sem dúvida. Posteriores. Jess, e essa questão da reparação, o paralelo que o PP traçou com a situação americana, que também é uma pauta quentíssima por lá, confere para você? Não, bate com a realidade? Como é que é? De forma alguma. E eu acho que ele fala isso desconectado desses casos e dessa situação. Como eu disse, realmente, eu atuei em orfanatos, Casa do Pai Joaquim, lá em Goiânia, muitos espaços onde essas pessoas são vítimas e são abusadas. E esse não é o sentimento. E o exemplo do PP é esdrúxulo, porque ele fala assim, como você se sentiria seu avô sendo preso? É uma criança. É uma criança que muitas vezes tem alienação familiar, tem alienação parental. Eu não posso simplesmente olhar para isso e ignorar a punição dessa pessoa. Até porque essa criança vai crescer e ela vai carregar consigo uma mágoa do Estado que não puniu, que não cuidou dela, que não olhou para o seu agressor e realmente muitas vezes colocou na cadeia. Essa é a realidade, Pepe, de muitas vítimas de violência doméstica em casa. Essa é a realidade de muita gente que tem mágoa. E aqui, o Estado está falhando em várias frentes. Como nós estávamos falando antes, essas crianças, muitas vezes que são vítimas, voltam para essas famílias porque existe muitas vezes um cuidado e uma ideia do Estado de não tirar do pai, de não tirar da mãe. A gente viu casos como o da Isabela Nardoni, que, querendo ou não, o pai tinha um grande problema, o pai era um canalha, estava ali com aquela criança. A gente viu o caso do menino, do Henry, que foi vítima e ainda assim o Estado deixava permanecer. A gente viu no Rio Grande do Sul uma avó que denunciava que o neto era vítima de violência e que mesmo assim o pai manteve a guarda. São casos assim que se repetem. Existe uma negligência do Estado brasileiro com as crianças e isso é um grande problema, Pepe. Não é sobre a reinserção, não é sobre a reparação, é sobre o crime, é sobre a punição, é sobre a impunidade e nós precisamos como sociedade endereçar isso. Delegado Palumbo levantou o dedo, então tem a palavra. Por favor. Palumbo. Jess, concordo plenamente com você. Quem está fora da situação é o PP, que sempre defendeu o bandido. Pergunta para ele se ele quer acabar com a saidinha, com a progressão de regime de pena. Pergunta para ele se ele vai me ajudar aí no meu projeto para tornar o crime de estupro mais grave ainda, de 25 a 6 anos. Não, ele vai falar não. Aí ele fica com um monte de história furada, querendo dar a solução no mundo. Você deveria ser ministro da Justiça. Porque você entende tanto de segurança pública, você entende tanto de tudo, que você devia ser ministro. Eu não sei o que você está fazendo aí. O que você está fazendo aqui, Pepe? Eu estou aqui para acabar com essas inverdades que o Palumbo e a Jess divulgam o tempo inteiro. Eu estou aqui para trazer luz e ângulo a uma discussão que é muito mais profunda do que somente criminalizar,
pena, aumentar a pena. Isso não dá em nada, não resolve a situação. Esse que é o teu problema. Você acha que aumentar a pena do estuprador e do abusador de 10 para 50 anos vai acabar com os estupros no Brasil. Não vai acabar. Vai diminuir. O que eu quero é acabar, o que eu quero é evitar esse tipo de coisa. E aí uma coisa que me deixa surpreso e alarmado, né, e preocupado é o nível de discussão do Brasil sobre o assunto, né? A questão do abuso de crianças tem várias facetas. Quando a gente coloca o abuso da criança em discussão, a gente acha que o abuso sexual da criança é somente a questão dos estupros, né? Então a gente não endereça a questão da forma real como ela é. Outro dia eu estava lendo uma matéria dizendo que a delegada pode confirmar, se ela tiver informação melhor do que eu aqui, dizendo que um dos crimes de abusos que tem, né, por exemplo, é o pai, padrasto, tio, tirar foto da criança tomando banho e ver depois isso. É um negócio nojento, é um negócio asqueroso, mas é diferente do ato em si. Então, quando você trata abuso sexual como algo somente levado ao estupro, você não está endereçando o problema da forma como tem que ser endereçado, né? E aí eu volto a falar do assunto. Para a criança e para a mulher, não só a criança, a mulher, às vezes a questão da reparação é muito mais importante do que a questão da punição, né? Então, há muitas nuances nesse assunto que não dá só para fazer uma equação matemática e falar assim, ó, cometeu abuso, cometeu estupro, cometeu sei lá o quê, vamos resolver o problema desse abuso infantil dessa forma. Não é assim que funciona. Nem de longe é assim que funciona. Então, eu fico preocupado quando eu vejo o Palumbo, que é um defensor da vítima, ficar em Brasília discutindo perfumaria. Debate foi bom, debate necessário, mas eu vou dar aqui, claro, a última palavra para a nossa convidada ilustre aqui, doutora Patrícia Chalfon, que tem toda a experiência dela aí lidando com esses casos, com essas tragédias que são mais corriqueiras do que deveriam nesse Brasilzão. Doutora Patrícia. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre esse assunto para fazer com que a população se conscientize, e principalmente os pais e as mulheres que sofrem violência em suas próprias residências. São crimes às ocultas, ou seja, tem a participação de pessoas da família. Então é muito grave. A preocupação do Estado, eu acho que os crimes mais graves que ocorrem são os crimes contra a família, que envolvem a família, que é o nosso bem maior. Se você perguntar para qualquer pessoa que estiver nos assistindo aí, qual que é o seu bem maior? As pessoas, 90% vão dizer, minha família, meus pais, meus filhos. Então, temos que ter uma atenção à família, às crianças e às mulheres em suas residências. As pessoas, enfim, é uma realidade trágica, difícil, e o nosso compromisso aqui no Morning Show, claro, é sempre jogar luz no Brasil real, a vida como ela é, para além das utopias e das teses, a gente tentar lidar frontalmente com os problemas aí que estão nos assolando. Então, obrigado pela sua presença aqui, doutora Patrícia. Eu que agradeço. Abertas.